Shine on me. Just let yourself loose. Close your eyes. Feel a sweet spirit. That's worship. The message is over. This is worship. Let the light from the lighthouse shine on me. Oh, shine on me. Oh, Lord, shine on me. Oh, let the light from the lighthouse shine on. How many feels real good? Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be like Jesus. Just to be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only have to be. You know, really, when a person comes like this to preach, I want to ask you something. That's what you'll understand. When the Elijah came from the wilderness, he had one message. He stomped out of that wilderness and come right down and told that king, the dew will not even fall from heaven till I call for it. That's the words he had, and stomped right back out and said nothing to nobody. Amen. Vocês sabem, realmente, quando uma pessoa vem dessa maneira para pregar, quero lhes perguntar uma coisa agora, de modo que entendam. Quando Elias veio do deserto, ele tinha uma mensagem. Ele saiu pisando firme daquele deserto e veio direto dizer àquele rei: o orvalho nem mesmo cairá do céu até que eu o chame. Essas foram as palavras que ele usou. E logo se foi de volta e não disse nada a ninguém. Está vendo? When he had another message, he come right down and said this message and turned right back around, went back out into the wilderness. See? Quando tinha outra mensagem, ele vinha diretamente e transmitia essa mensagem. E dava meia volta e retornava para o deserto. Está vendo? Now, if you watch, when I laid the cornerstone in that tabernacle, he said, do the work of an evangelist. And now the hour is coming when that work is separated. There's something else taking place. Amen. Then I'm so see, I get here and try to do evangelist and something else and see where you're at. Yeah. See, you're all. I'm expecting the church to be spiritual enough to understand. Amen. Agora, se você observar, quando eu assentei a pedra angular sobre esse tabernáculo, ele disse, faze a obra de um evangelista. E agora a hora está vindo quando essa obra está separando. Uma outra coisa está acontecendo. Então estou tão... Veja, chego aqui e tento me fazer de evangelista e alguma outra coisa. E está vendo onde está? Está vendo? Você está... Oh, eu estou esperando que a igreja seja espiritual o bastante para entender. Brother Branham, I understand that Elias must be 3 times. You tell us that he has been twice already and will come again. Now, will the person that the spirit of Elias will be upon also be of the 2 witnesses of Moses and Elias? Irmão Branham, entendo que Elias tem de ser 3 vezes. O irmão nos diz que ele já veio 2 e virá novamente. Agora, a pessoa sobre quem o espírito de Elias estará, será também das 2 testemunhas de Moisés e Elias lá? No. He will be a Gentile. See, to the Gentile church, God sends always to His own people, see. He came to His own received Him. He always sends the message of the hour. Não. Ele será um gentio, veja, a igreja gentia. Deus envia sempre ao seu próprio povo, veja. Veio para o que era seu.
Os seus não o receberam. Ele sempre envia aos seus a mensagem da hora. When God was dealing with the Jews, there wasn't any Gentile prophets come. When God's dealing with the Gentiles, there's no Jewish prophets. When God turns back to the Jews, there'll be no Gentile prophets. See what I mean? Quando Deus estava tratando com os judeus, não houve nenhum profeta gentio que veio. Quando Deus está tratando com os gentios, não há profetas judeus. Quando Deus se volta aos judeus, não haverá profetas gentios. Está vendo? Está vendo o que quero dizer? All right. After the rapture has taken place, there will be a carryover time. Of course, one message carrying to the other, it has to come right in like this. You see, as I explain that, see, like Paul to the Gentiles and so forth. All right. Muito bem. Depois que o arrebatamento tiver ocorrido... Agora, haverá um tempo de transição, naturalmente, uma mensagem levando a outra. Tem de vir exatamente assim. Veja, como eu expliquei isso. Veja, como Paulo aos gentios e assim por diante. Muito bem. After the rapture has been taken place, will any of the church be saved in the end who was not taken in the rapture? Depois que o arrebatamento tiver ocorrido, alguém da igreja será salvo no final que não foi levado no arrebatamento? No. Because the blood's done left. You see, there'll be no intercession. The Gentile age is finished. There'll be no one saved at the rapture, none of the church. The church, let him that's filthy be filthy still, him that's holy be holy still. See, that won't take place. Not after the church is gone. Não. Porque o sangue já se retirou. Veja, não há intercessão. A era gentia terminou. Não haverá ninguém salvo depois do arrebatamento, ou ninguém da igreja. A igreja. A quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Está vendo? Isso não ocorrerá, veja, não após a igreja ter partido. Brother Branham, I noticed you're referring to Daniel 70 weeks on the first seal message. I understand on the tape of Daniel, when the gospel returns to the Jews, the 70 weeks will begin. Is there a 1 week, 7 years left for the Jews, or yet is there only 1/2 week, 3.5 years left for them? Irmão Branham, notei o irmão se referindo às 70 semanas de Daniel na mensagem do primeiro selo. Eu entendo em Daniel, na fita de Daniel, que quando o evangelho retornar aos judeus, as 70 semanas começarão. Resta uma semana, 7 anos aos judeus? Ou ainda resta somente meia semana, 3 anos e meio a eles? Only 1/2 week. Jesus prophesied the first half week, as was predicted. Only 1/2 week left for him. Somente meia semana. Jesus profetizou na primeira meia semana, como foi predito. Somente meia semana restante para eles. Brother Branham, since you didn't pray for the sick during the week, will you? That's just a request for that. Brother Branham, will you see me after the service? That's a request, see. Irmão Branham, sendo que o irmão não orou pelos enfermos durante a semana, o irmão poderia... É somente um pedido para isso. Irmão Branham, o irmão poderá falar comigo após a É um pedido, veja ali. Would you please explain about Satan being bound 1,000 years and being loose for the battle of Revelations 28? What relationship does this have with the battle of Armageddon, as mentioned in the 4th seal? Will Gog and Magog be gathered from the people of the new earth? O irmão, por favor, poderia explicar acerca de Satanás ser preso por 1000 anos e ser solto para a batalha de Apocalipse 28? Que relação isto tem com a batalha de Armagedon, como mencionada no 4º selo? Gog e Magog serão reunidos dentre o povo da nova terra. Well, this is a long one, and I just have to hit the spot of it. See, now the first thing, maybe I can't explain it. I'll do my best. Bem, esta é uma pergunta longa e eu terei de falar só do ponto principal dela. Veja,
Agora, a primeira coisa, irá... Agora, talvez eu não consiga explicar isto. Farei o melhor que puder. Will you please explain how Satan is bound 1,000 years, being loosed again for the battle of Revelations 20 and 8? That is not the battle of Armageddon. The battle of Armageddon takes place on this side. See? All right. When the tribulation period is ending. O irmão, por favor, poderia explicar como Satanás é preso por 1000 anos, sendo solto novamente para a batalha de Apocalipse 28? Essa não é a batalha de Armagedon. A batalha de Armagedon acontece deste lado. Veja. Muito bem. Quando o período da tribulação tiver terminado. Now, what relation does this have with the battle of Gog and Magog? None. One is this 1,000 years and the other is the end of the 1,000 years. Agora, que relação isto tem com a batalha de Gog e Magog? Nenhuma. Uma é estes 1000 anos e a outra é o final dos 1000 anos. As mentioned in the fourth seal, will Gog and Magog be gathered from peoples on the new earth? Satan was loosed out of his prison and went to gather all the people, the wicked, to bring them to this place, and God rained fire and brimstone out of heaven, and they were consumed. See, two battles all together. Como mencionado no quarto selo, irão Gog e Magog serão ajuntados dentre os povos na nova terra. Satanás foi solto da sua prisão e foi ajuntar todo o povo, os iníquos, para trazê-los a este lugar. E Deus fez chover fogo e enxofre do céu, e foram consumidos. Veja, 2 batalhas ao todo. Question concerning the 68 million slain by the Roman Catholic Church. What time in history did this take place, and over how long a period of time did this take place? Pergunta. Quanto aos 68 milhões mortos pela Igreja Católica Romana, em que tempo da história aconteceu e por quanto tempo aconteceu? Take Smucker's glorious Reformation. I guess some of these scholars have that. And it's the history of the church. And I forget not just what page it's on, but it taken place from the time of the thing was produced or given to the church by St. Augustine of Hippo, Africa. That was A.D. 354. And it lasted till 1850, the massacre of Ireland. See? Tome a gloriosa reforma de Smucker. Suponho que alguns destes eruditos a tenham. E é a história da igreja. E não me lembro agora exatamente em que página está, mas aconteceu a partir do tempo a coisa foi produzida ou dada à igreja por Santo Agostinho de Hipona, África. Isso foi em 354 DC e durou até 1850, o massacre da Irlanda. Veja. So that time is from AD 354. Let me get that right now. From AD 354 to AD 1850. 1850, according to the history, there was 68 million Protestants put to death, recorded on the Roman martyrology for disagreeing with the Pope of Rome. Assim, esse tempo é de 33 DC ou 30 DC 354. Deixe-me falar direito agora, veja. De 354 DC até 1850 DC. 1850. Conforme a história, houve 68 milhões de protestantes entregues à morte, registrados no martirológio romano, por discordarem do Papa de Roma. That's history. If you want to say it's wrong, well then maybe George Washington wasn't here in Lincoln. You don't know, let's lay it back to see it. But I believe he was here anyhow. I see signs that they were here. Isso é história. Se você quer dizer que está errado, bem, então talvez George Washington não tenha estado aqui, ou Lincoln. Você sabe, nenhum de nós viveu no passado para ver, mas eu creio que estiveram aqui de qualquer maneira. Vejo sinais de que estiveram aqui. Brother Branham, the 19th chapter of the 18th verse, yet have I kept
me 7,000 of Israel, 7,000 in Israel, all having bowed to Balaam, and every mouth or bowed to Balaam, every which has not kissed him, mouth who has not kissed him. Please explain this for me about the 700. Irmão Branham, o capítulo 19 e o versículo 18. Também eu fiz ficar de Israel 7,000, de Israel 7,000, todos que não dobraram a Baalins, e toda a boca, ou dobraram a Baal, e toda que o não beijou, boca que o não beijou. Por favor, explique isto para mim, acerca dos 700. It was 7,000, see, and that's kissing Balaam. Don't you know, how many here was formed a Catholic? Sure. You kiss images, see? Foram 7,000, estão vendo? E esse beijando Baal, vocês não sabem quantos aqui anteriormente foram católicos? Claro, estão vendo? Beija-se imagens, estão vendo? And remember, in the time of Babylon, and Nebuchadnezzar, when the Gentile kingdom was issued in, see, when the Gentile kingdom issued in, it come in by the worship of a man. Nebuchadnezzar made a statue of a man. E lembre-se, no tempo da Babilônia e Nabucodonosor, quando o reino gentio foi introduzido, veja, quando o reino gentio foi introduzido, ele entrou pela adoração de um homem. Nabucodonosor fez uma estátua de um homem. And if you've got a spiritual mind, now listen to this revelation. That spirit, that man that he made a revelation of, or he made an image of by his revelation, was Daniel. A religious man being worshipped. See it? E se você tem mente espiritual agora, ouça esta revelação. Esse espírito, esse homem do qual ele fez uma revelação, ou do qual fez uma imagem por sua revelação, foi Daniel, um homem religioso sendo adorado. Está vendo? Because he named him Belshazzar, or Belshazzar, which was the name of his God. And he made an image of that God, which was the image of Daniel, and Daniel refused to bow to his own image. And here it is again, see? Porque ele o chamou de Beltzar, não foi? Ou Beltesazar, que era o nome do seu Deus, e ele fez uma imagem desse Deus, que foi a imagem de Daniel. E Daniel se recusou a inclinar-se à sua própria imagem. Está vendo? Está vendo? E aqui está novamente, veja. Now watch, the Gentile kingdom was issued in the days of Babylon by King Nebuchadnezzar, a Gentile king, putting church and state together by taking an image of a holy man and forcing worship to it. Agora observe, o reino gentio foi introduzido nos dias da Babilônia pelo rei Nabucodonosor, um rei gentio, pondo igreja e estado juntos ao tomar uma ou uma imagem de um homem santo e forçar a adoração a ela. The Gentile kingdom ends in the feet with a handwriting on the wall by a political power that's united church and state together to force kissing images. Amen. Same thing. Image of a holy man. Sure. O reino gentio termina nos pés com a escritura na parede por um poder político que uniu a igreja e o Estado para forçar a beijar imagens novamente. Veja, a mesma coisa, a imagem de um homem santo. Claro. Brother Branham, when this rapture takes place, will the young children that do not know right from wrong go in the rapture if their names are on the book? That's right. All right. Irmão Branham, quando o arrebatamento acontecer, os pequeninos que não sabem a diferença entre o certo e o errado irão no arrebatamento? Se seus nomes estiverem no livro, sim, isso mesmo. Está vendo? Muito bem. Brother Branham, you said last night that there was 700 people would be saved under Elijah's preaching. You meant 7,000. Yeah, that's right. Please forgive me for that. See? That's all right. See? I did it.
Irmão Branham, o irmão disse ontem à noite que havia 700 pessoas a serem salvas que seriam salvas sob a pregação de Elias. O irmão quis dizer 7.000... Sim, isso mesmo. Por favor, perdoe-me por isso. Veja, está bem, veja. Eu disse. Brother Branham, will you interpret after you open... Brother Branham, will the dispensation, pardon me, will the dispensation, that's not you, it's me, see. Will the dispensation of grace be over after you open the seventh seal? I hope not. Irmão Branham, o irmão poderia interpretar depois que o irmão abrir. Irmão Branham, irá a dispensação, perdoe-me, irá a agora não é você, sou eu, veja. A dispensação da graça terminará depois que o irmão abrir o sétimo selo? Espero que não. No, friends, don't get that in your mind now. See? You just go right on. Dig the potatoes and go to church and go right on. If it takes place in the morning, you be found doing just exactly what you're supposed to be doing. Não, amigos, não ponham isso na mente agora, vejam. Somente sigam adiante, colham as batatas e vão à igreja e adiante. Se acontecer de manhã, sejam encontrados fazendo exatamente o que é para vocês estarem fazendo. Don't start, see, when you do, you twist the very thing away from the purpose that's intended for. You get little peculiar thoughts and you get own ideas about things. Não comecem. Vejam, quando fazem isso, vocês desviam uma coisa do propósito para o qual está projetada. Vocês formam pensamentozinhos peculiares e têm suas próprias ideias acerca das coisas. Don't take your own idea. Just when you sit and listen to things like that, say, thank you, Lord. I'm just going to walk a little closer to you. Don't quit work and say, I'll sell out everything. Não tomem sua própria ideia. Justamente quando vocês se sentarem e ouvirem coisas assim, digam, obrigado, Senhor. Vou caminhar um pouco mais perto de ti. Está vendo? Vou caminhar. Não pare de trabalhar e diga, vou vender tudo. A man running up here today from North Carolina, just before we left, he said, glory to God, can you tell me where some great somebody was? And I said, no. Oh, yes, sir. Said, this guy is a president of the Otto Mission. I said, the what? Said, Otto Mission. I said, I don't understand. Um homem veio correndo aqui, um outro dia, de Carolina do Norte, pouco antes de partirmos, e disse, glória a Deus, o Senhor pode me dizer onde certa pessoa importante está? E eu disse, não. Oh, sim, Senhor, disse, este indivíduo é o presidente da Audiomissão. Eu disse, do quê? Disse, Audiomissão. Eu disse, não estou entendendo. And he said, this guy's a president. I said, what'd you say his name was? He said, Branham, I believe, something like that, Brown or Branham. I said, oh, my name's Branham. He said, are you the president of the Otto Mission? I said, no, sir. E ele disse, este indivíduo é o presidente. Eu disse, como o senhor disse que ele se chamava? Ele disse, Branham, eu creio, algo assim, Brown ou Branham. Eu disse, bem, meu nome é Branham. Ele disse, o senhor é o presidente da Audiomissão? Eu disse, não, senhor. He said, well, where's the millennium at? I said, I don't know. He said, why, you mean it's going on right here and you don't know it? And I said, no, sir, I don't. Ele disse, bem, onde está o milênio? Eu disse, não sei. Ele disse, ora, o senhor quer dizer que isto está acontecendo neste lugar e o senhor não sabe? Eu disse, não, senhor, não sei. And he said, well, glory to God. Said, I got some friends that come told me and said, I quit work, still have his work clothes on. Said, brother, I want the millennium. And I said, well, I believe you're just a little bit confused, aren't you, brother? Ele disse, bem, glória a Deus. Disse, tenho alguns amigos que vieram me contar. E disse, parei de trabalhar. Ainda estava com suas roupas de trabalho. Disse, irmão, eu quero o milênio. E eu disse, bem, eu creio que o senhor está um pouquinho confuso, não está, irmão? About that time, a car drove up, a taxi cab. She said, hold it, hold it, hold it. A little woman come up there and said, now you're going to pray for my husband. I said, yes, ma'am, what about it?
Mais ou menos nesse momento, um carro chegou, um táxi. Ela disse, espere, espere, espere. Uma pequena mulher chegou ali e disse, agora o senhor vai orar pelo meu marido. Eu disse, sim, senhora, de que se trata? She said, well, I understand you have to wait a month on the interview, see, to get prayed for. And I said, what? And she said, yes, sir. Said, but I'm desperate. You got to pray for my husband. I said, sure, where's he at? Bring him on. Ela disse, bem, entendo que é preciso esperar um mês por uma entrevista, veja, para receber oração. E eu disse, o quê? E ela disse, sim, senhor. Disse, mas estou desesperada. O senhor tem de orar pelo meu marido. Eu disse, claro. Onde está ele? Traga-o. This guy standing there looked all said, do you pray for the sick too? I said, yes, sir. So why did you say your name is Branham? I said, and you don't know nothing about the millennium? Esse indivíduo ali em pé, olhando, disse, o senhor ora pelos enfermos também? Eu disse, sim, senhor. Disse, como o senhor disse que se chamava Branham? Eu disse, e não sabe nada acerca do milênio? I said, well, no, I don't. I said, I don't understand it just right in the Bible. He said, no, it's right now. People's come from everywhere. I said, where's it at? He said, Jeffersonville, Indiana, right under the bridge. Eu disse, bem, eu não sei. Eu disse, eu não entendo, está bem na Bíblia. Ele disse, não, é agora mesmo. Pessoas têm vindo de todo lugar. Eu disse, onde está ele? Ele disse, Jeffersonville, Indiana, bem debaixo da ponte. So you got me bested. And I said, I don't know nothing about it. I said, let's go in and sit down. Maybe we can talk this thing over. We did. See? Don't. You see, friends, don't you never desire a ministry, you know what I mean? See? You be happy, you're just where you are. See? You just go right on. Senhor, o senhor me deixou confuso. E eu disse, não sei nada acerca disto. Eu disse, vamos entrar e nos sentar. Talvez possamos esclarecer esta coisa. Nós o fizemos, veja. Não, vejam, amigos, nunca desejem o ministério. Vocês sabem o que quero dizer. Estão vendo? Vocês serão mais felizes exatamente onde estão. Estão vendo? Somente sigam em frente. After the rapture of the bride, when does the church that had to go through the tribulation period stand judgment? They don't stand judgment. Is it before or after the millennium? Após o arrebatamento da noiva, quando a igreja que teve de passar pelo período da tribulação é submetida a julgamento, ela não é submetida a julgamento. É antes ou depois do milênio. The church, I beg your pardon. Pardon me, whoever who wrote this. Para a igreja, perdoe-me, quem quer que tenha escrito isto. When does the church that, after the rapture of the bride, when does the church that had to go through the tribulation period stand at the judgment? Is it after or before? Quando a igreja que, após o arrebatamento da noiva, quando a igreja que teve de passar pelo período da tribulação é submetida a julgamento, é depois ou antes? After. The rest of the dead lived not for 1,000 years. They didn't go with the bride. Depois, os outros mortos não reviveram por 1000 anos, que não foram com a noiva. Let's see. You have said many times that communism was raised up by God to serve His purpose as King Nebuchadnezzar. Now, where did communism fit into the picture that will finally do? How does it wind up? O irmão disse muitas vezes que o comunismo foi levantado por Deus para servir ao seu propósito, como o rei Nabucodonosor. Agora, onde o comunismo se encaixou no quadro que ele finalmente fará? Como ele termina? Many scholars believe that in the kingdom of the north, Gog and Magog mentioned in the scriptures goes down against Israel they can't make out just what that is. Yeah. I believe of some of the tapes taken, you said it would finally drop, that communism would finally destroy Catholicism
or the Vatican by an explosion. Is this right? Muitos eruditos creem que no Reino do Norte, Gog e Magog, mencionados nas Escrituras, descem contra Israel no... Não consigo decifrar exatamente o que é isso. Sim. Eu creio algumas das fitas gravadas diziam, o irmão disse que ele finalmente soltaria que o comunismo finalmente destruiria o catolicismo ou o Vaticano por uma explosão. Está certo? Yes. Revelation 16, you'll find it. And Revelation 18, 8 and 12. If the person sure wants to take this piece of paper on that, you can look it right up. Yeah, see, alas, that great city, for in 1 hour she's come to her end. You see, the merchants and everything, the earth bought her merchandise. It will be. That's right. Sim, Apocalipse 16. O irmão encontrará isso em Apocalipse 18, 8 e 12. Se a pessoa estiver aqui e quiser levar este pedaço de papel sobre isso, o irmão poderá localizá-lo corretamente. Sim. Veja, ai daquela grande cidade, pois numa hora ela chegou ao seu fim. Veja, os mercadores e tudo mais que traziam sua mercadoria. Isto acontecerá. Isso mesmo. And don't just forget about communism. Okay? It's nothing in the world but a bunch of people that's nothing but barbarians. It's ungodly. It's a system. Let me show you something. Just show you how simple it is. E não somente pare, somente esqueça acerca do comunismo, está vendo? Não passa de um bando de pessoas que nada mais são do que bárbaros, que são ímpios. É um sistema. Permita-me mostrar-lhe uma coisa, apenas mostrar-lhe quão simples é. Why, there's only 1% of all Russia that's communism. They need a messenger. 1% and 99% of them are still on the Christian side. Ora, há somente 1% de toda a Rússia que é comunismo. Eles precisam de um mensageiro, está vendo? 1%, então 99% deles ainda estão do lado cristão. 1%. Now how can 1% control 99%? That ought to explain it to you right there. God didn't permit it, but they'd be thrown out long ago, see? Sure. 1%? E como pode 1% controlar 99%? Isso deveria explicar a você aí mesmo. Se Deus não tivesse permitido isso, ora, bem, eles teriam sido lançados fora há muito tempo. Está vendo? Certamente. Brother Branham, you said that Rome would take the government, well, the Jews, at the last 3.5 years, that is going the first 3.5 years of the tribulation, or will it be the last 3.5 years? Is this correct? Irmão Branham, o irmão disse que Roma tomaria o governo dos judeus nos últimos 3 anos e meio. Isso vai os primeiros 3 anos e meio da tribulação, ou serão os últimos 3 anos e meio. Está correto? It will be the last 3.5 years. That's right, not the first, because it's already passed. Serão os últimos 3 anos e meio. Isso mesmo. Não os primeiros, porque já passaram. Got one more after this. My dear brother, will the Malachi 4:5 Elijah go to the wilderness as 1 Kings 17 tells us the other Elijah did? Tem mais uma depois desta. Meu estimado irmão, o Elias de Malaquias 4:5 irá para lugares desertos, como 1 Reis 17 nos diz que o outro Elias foi? Well, I wouldn't exactly say that he would go to the wilderness, but he'd be this, you see. He was Elisha and Elijah. Did you notice? Most a man like that are men who are away. They keep away from the people. They're very odd. They don't associate too much with people. Bem, eu não diria exatamente que ele iria para lugares desertos. Mas ele será isto, veja. Ele era Eliseu e Elias, você notou? A maioria dos homens assim são homens que estão afastados. Eles se mantêm afastados do povo. São muito estranhos. Eles não se sociabilizam muito com as pessoas. You notice how Elisha was, and Elijah, and John the Baptist, and that nature of that spirit, see?
And they don't. I believe the man be a lover of the wilderness and maybe stay in the wilderness. Note como Eliseu era e Elias e João Batista, e essa natureza desse espírito, veja. E eles não... creio que o homem será amante de lugares desertos e talvez permaneça em lugares desertos. But now, just to say he's going to be a hermit and live in the wilderness, I don't know about that. Sometimes they did. Elisha didn't, but Elijah did. And then John, he lived in the wilderness. Mas agora, simplesmente dizer que ele vai ser um eremita e viver no deserto, não sei acerca disto. Houve vezes que viveram. Eliseu não, mas Elias viveu. E então João, ele viveu em lugar deserto. Or tell these other prophets when they come out of Judea there, I don't know where they'll stay. They may camp out on the hill somewhere. But what they'll do in the days of their prophecy, I don't know what they will do. E é difícil dizer, estes outros profetas, quando saírem da Judéia lá, não sei onde eles ficarão. Pode ser que acampem na colina em algum lugar, ou o que eles farão nos dias da sua profecia, eu não sei o que farão. But how many knows the song, I will praise him, praise the Lamb for sinners slain, give him glory, all ye people, for his blood has washed away his sin. Let's sing it now. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people. For his blood has washed away his stain. Don't you feel all scoured out? Raise your hands and say, oh, that makes me feel good. Brother, I love those old-time songs, don't you? They go down to the heart. I will praise him.